países que estão nos acompanhando neste momento. Sejam muito bem-vindas ao primeiro encontro dessa programação especial realizada pelo Grupo de Trabalho de Mulheres da ICEFLO, também conhecido como GT Mulheres, para a comemoração em honra ao dia 8 de março. A programação conta com uma série de 4 encontros ao longo deste mês de março. O propósito destes encontros é apresentar todos os eixos e redes do GT Mulheres e oferecer espaços de conexão para fortalecer a nossa rede de apoio e irmandade entre as mulheres daimistas. O GT Mulheres é um grupo de trabalho com o objetivo de propor ações educativas que promovam a equidade de gênero, a igualdade de oportunidades e a participação ativa das mulheres na Irmandade, além de fortalecer a proteção e a segurança de mulheres e crianças, ressignificando relações e promovendo uma cultura de paz na espiritualidade e no convívio social. Os eixos e redes do GT Mulheres são o eixo acolhimento, formado por psicólogas e advogadas da doutrina e que oferece suporte para vítimas de abuso e violência. O eixo formação e comunicação, recomendações de ações voltadas para o letramento de gênero, prevenção e enfrentamento de violências, perdão, rede de jardineiras e a rede Dai-me a Luz, de parteiras e doulas, que inaugura hoje a nossa programação com o tema Parteiras e doulas, uma missão espiritual e política. Hoje oferecemos esse espaço para nos conectarmos com a rede Dai-me a Luz, uma rede conduzida por Clarice Andreozzi, em parceria com Sônia Palhares. Clarice é bióloga e parteira tradicional há 27 anos. Teve a madrinha Cristina como uma de suas grandes mestras. Ela alia saberes técnicos e espirituais para acolher e auxiliar a chegada das crianças no mundo. Para guiar essa conexão com o tema, contamos também com as partilhas das irmãs Carolina Correia, que é parteira tradicional, dirigente feminina da Igreja Céu de São Tomé, cofundadora do projeto Renascendo Amor, que há 12 anos acolhe mulheres e famílias no empoderamento do parto natural, além de ser idealizadora do projeto Casa de Nascimento e estudo dos partos com o Daime em São Tomé das Letras, Minas Gerais. Teremos também conosco Ana Cone, que é mãe de 7 filhos e avó de 5 netos, doula, educadora perinatal e professora de yoga para gestantes e yoga mamãe e bebê. Fardada há 15 anos no céu do Cruzeiro do Sul, em Viamão, Rio Grande do Sul. E hoje também nós trazemos algumas homenagens mais do que especiais e merecidas, porque neste ano nós celebraremos o centenário da Madrinha Rita, nossa base espiritual na doutrina, que reza diariamente por todas, todos e todas nós. A sua casa é um espaço sagrado de acolhimento, onde ela sempre nos recebe com amor e devoção. Com a sabedoria do bem viver, seus olhos brilham e resplandecem harmonia. Também renderemos nossa homenagem à madrinha Silvia,
que fez sua passagem no dia 13 de fevereiro de 2025. Como bem citou Beatriz Veniz, Madrinha Silvia foi uma grande apoiadora das mulheres, sempre sorridente e confiante. Além de zeladora de sua missão Flor Mimosa, foi parteira e dedicou sua vida ao cuidado do povo do Padrinho Sebastião ao redor do mundo. Com sua presença fina e nobre no salão, transmitia tranquilidade na força do daime, ensinando que tanto ali como na vida as dificuldades são passageiras e professoras. Agradecemos a presença de todas e todes e também ao Céu de San Diego, que generosamente nos cede este espaço online para realizarmos o nosso encontro. Sejam muito bem-vindas. E eu gostaria, neste momento, de passar a palavra para a madrinha Sônia Palhares, que está aqui conosco. Muito obrigada. Boa noite a todas. É uma enorme alegria a gente estar aqui reunida, porque é um momento muito importante quando nós nos encontramos e podemos trocar experiências. Então, eu vou fazer uma breve introdução, começando assim, contando para vocês como é que eu comecei a me interessar pelo partejar, que apareceu na minha vida de um jeito muito. Apareceu uma coisa aqui, save aqui. Apareceu uma coisa sobre a tradução, que apareceu na minha vida de uma forma muito surpresa, porque no ano de 1982, eu estava chegando na doutrina, e às 2h30 da manhã bateu na minha porta uma pessoa, meu esposo Alex foi atender, e era um homem que dizia: a mulher está aí, a minha mulher está parindo, ela pode ir? E eu, então, que não sabia nem o que fazer, peguei um livro que eu tinha chamado Onde Não Há Médico, que dava algumas dicas do que levar, um fio dental, uns panos, botei na sacola e fui lá com um homem que eu não conhecia. Eu era professora, ele achou que o assunto era comigo. E quando eu cheguei lá, uma casa muito pobrezinha, ela estava deitada numa cama de palha, eu vi aquela situação assim, e eu me firmei na grande mãe, nessa força feminina mesmo, universal, materna, da mulher que tem esse saber intuitivo de poder ter seus filhos, de poder nascer. E deu tudo certo, foi tudo muito bom, graças a Deus. E depois eu tive outra experiência semelhante, quando uma grande amiga minha, já na Força do Santo Daime, a parteira não conseguiu chegar a tempo, era uma noite de chuva, e eu fiquei com ela sozinha na Força do Santo Daime, segurei a menina e também deu tudo certo. E eu comecei a entender isso, essa força, essa verdade, esse saber intuitivo que a mulher tem para o seu partejar e o direito que ela tem de ter seu filho como ela quiser. Então, isso é muito importante para mim. Daí eu fui para o Mapear, e antes, como visitante, chegou na minha mão um livro do Michel Audin, e eu comecei então a pedir ao padrinho se ele aceitava que eu reunisse mulheres para nós conversarmos sobre gravidez com esse livro, que tinha yoga, tinha informações, e eu fiz esse trabalho por mais de 20 anos. Reunia as mulheres na minha casa, conversávamos, eu mostrava as fotos de parto, e isso foi uma coisa muito importante para mim também, entrar nesse circuito, que eu não virei parteira, mas mesmo assim eu tive a oportunidade de participar de alguns partos com algumas parteiras maravilhosas do Mapear. Então, é muito importante essas parteiras, esse conhecimento tradicional, porque essas mulheres, além de elas terem o conhecimento tradicional que em todo o Brasil existe, elas têm também o conhecimento de como ter o parto com daime, como fazer o parto com daime. Então, elas criam um ambiente maravilhoso com ervas, hinos, orações, e é uma energia que potencializa muito, e é muito importante ter um parto assim. O meu quarto filho eu tive com o Santo Daime. Então, aqui é uma alegria muito grande, porque essas parteiras só vão poder passar o seu conhecimento para quem valorizar, e cada vez mais nós mulheres temos que dar muita valorização para isso, tanto na nossa vida quanto no céu do Mapear, para que mais mulheres possam ter seus filhos em casa, com as parteiras, com muita fé e esperança. Então, agora eu chamo as queridas Carolina e Ana, que são essas sim, as grandes parteiras e doulas, que vão conversar com a gente, muito grata.
Boa noite, Irmandade. É uma honra estar presente nesse encontro aqui do Rio Grande do Sul. Eu trago toda a minha alegria em poder participar, estar em roda, poder falar um pouco também sobre como a doulagem chegou na minha vida através de um sonho na madrugada anterior à passagem do meu filho. E eu digo que o caminho me encontrou, eu não procurei. E a partir daí, as coisas foram acontecendo dentro, né, de um campo espiritual que o Santo Daime trouxe para mim. Vários sinais já me levavam para um lugar que eu não conhecia. Apesar de ter tido 7 filhos, em uma época em que a gente não tinha conhecimento nenhum sobre a nossa fisiologia, nas cidades, nos centros urbanos, os partos eles foram levados para os hospitais, as parteiras convidadas a ensinar o partejar, que não era ensinado nas faculdades, e depois, né, marginalizadas para que esse momento tão poderoso, tão natural que as mulheres passam e que somos, né, as gestadoras da vida, eu gosto muito quando eu digo que tem um hino da Madrinha Sônia que me inspira muito sobre a criação, que somos as gestantes dos nossos irmãos, damos a vida aos nossos irmãos. Então, a partir desse caminho que se abriu para mim, eu comecei a entender quão necessário é resgatar essa presença do feminino nesse ciclo, porque acredito que existe uma defasagem muito grande na educação da nossa sociedade com relação aos ciclos da vida. E eu digo que eu não conheço ninguém que não nasceu, e nós precisamos ter conhecimento. Hoje em dia, nós temos acesso a conhecimentos que são ancestrais, que as parteiras tradicionais sabem desde que o mundo é mundo, como que as coisas acontecem. O parto, ele não é só um evento fisiológico, ele é um evento espiritual, é a ponte entre o céu e a terra. Tenha Deus o nome que tiver para cada um de nós, é o momento em que aterramos um ser, né? Somos espíritos nessa vivência, nessa experiência terrena. E pela minha experiência nesses últimos 10 anos como doula, não só em doula com daime, não só em partos com parteiras tradicionais ou partos domiciliares com enfermeiras, mas em hospitais, que eu acredito que são os lugares onde mais precisam da gente, onde as mulheres sofrem violência obstétrica, onde principalmente as mulheres negras e mães solos sofrem violências inimagináveis que ainda acontecem no nosso país. Eu tenho um trabalho como doula solidária, atendendo mulheres negras e mães solos, justamente porque são as mais vulneráveis nesse sistema onde o parto não cabe. O parto ele não cabe no sistema capitalista, onde tempo é dinheiro. Quando tu te disponibiliza a atender um parto, tu tem que respeitar o tempo, o ritmo e o jeito daquele binômio, mamãe e bebê, que nós nunca sabemos como vai acontecer, nem os partos da mesma mulher são iguais. Eu tive 7 partos diferentes, porque tenho 7 filhos únicos. E cada binômio vai funcionar de uma maneira única, num tempo único, que é um tempo fora do tempo. E o capitalismo nos tira totalmente, né, essa possibilidade de viver esse tempo de Deus, esse tempo biológico, esse tempo que a semente nos traz. E que é, né, a naturalidade com que as parteiras, desde que o mundo é mundo, vêm trazendo as crianças, né, para a humanidade. Então, temos como doula, né,
as doulas, existe a doula certa para cada mulher, e isso tem muito a ver com as crenças, né? E de conexão, de, de entendimento sobre a vida, sobre como que as coisas podem acontecer de um modo seguro, de um modo protegido, com dignidade, para que as mulheres possam ter cada vez mais acesso a esse conhecimento que é empírico, que a gente nasce com esse conhecimento. A gente pode não querer ficar grávida, nunca ficar grávida, mas a maioria das mulheres vai querer ficar e a maioria das mulheres pode ficar. Nós temos né, essa oportunidade e essa honra de gerar, gestar, parir e nutrir os nossos filhos. Num mundo que se desconectou muito dos ciclos da vida, que se desconectou do ciclo da natureza, da lua, da proximidade entre as pessoas, entre as mulheres, das rodas, desse acolhimento que as mulheres têm uma para com as outras nesses momentos. Eu digo que toda mulher é doula, porque o que a gente precisa para ser doula é 2 mãos e um coração. E toda mulher tem um chazinho, toda mulher tem um conselho, toda mulher tem um colo, uma palavra, uma massagem para outra mulher. A gente tem, né, na nossa essência, esse servir que no trabalho de parto, durante a gestação, no trabalho de parto, no puerpério, se torna muito necessário essa presença. Né? A doula, ela é, assim como a parteira, funções que existem desde que o mundo é mundo. As mulheres sempre se acompanharam, sempre estiveram juntas umas com as outras. E o próprio sistema nos separou. O nosso sistema já nos tirou muita coisa. Muita coisa da nossa essência de estar juntas e nos fortalecermos, né? De, como a madrinha Sônia, ser chamada de madrugada por uma situação inusitada que nunca passaria pela cabeça dela, mas ela foi lá porque tem esse fio que nos conecta umas às outras. Eu digo que doular é poder exercitar o maior amor possível entre as mulheres. E isso chega a me emocionar, sabe? Quando eu estou ali, quando eu posso estar ali, quando eu não quero estar em nenhum outro lugar do mundo, a não ser com aquela mulher. Eu digo que o melhor lugar para uma mulher parir é onde ela se sente segura. E por todo um sistema de crenças que coloca o parto como algo que não é nosso, que foi por muito tempo considerado um ato médico, a gente poder estar ali apoiando, né, encorajando, poder estar ali protegendo esse momento, seja no lugar que for. Esse é um trabalho que vem das parteiras tradicionais. Elas nos trouxeram conhecimento sobre tudo o que hoje é evidência científica. Tudo o que hoje chegaram, né, como evolução da medicina, veio dessa fonte das mulheres sem saberem o que estão fazendo. Porque a maioria das mulheres me pergunta, Ana, eu vou saber, né, eu vou saber como parir? Eu disse, ninguém vai te ensinar a parir. E muitas chegam, vai me ensinar a parir? Eu não vou te ensinar a parir. Eu posso te dizer que eu sei que tu sabe, porque eu também achava que eu não sabia. E eu sabia, porque chega um momento em que o nosso corpo, a nossa mente, apaga o neocórtex, que é, né, o racional, lá na transição 8, 9, 10 centímetros, que chamamos de partolândia, apaga o neocórtex para acessar o reptiliano, que é o mais primitivo do nosso cérebro, onde está
a mamífera. A mamífera, a que sabe, a que, se for deixada em paz no seu processo, ali protegida pelo acompanhante, pela sua equipe de parteira e doula, por quem ela escolher estar com ela sabe parir. Salvo intercorrências, que para isso a medicina evoluiu, que para isso a gente tem acesso a conhecimentos que a gente nunca teve, toda mulher vai saber parir, todo bebê vai saber nascer, porque a gente foi feito para isso. E nesse momento, as parteiras tradicionais, a minha primeira formação, minha primeira e minha segunda formação foi na parteria tradicional do Brasil e do México, aqui no Brasil mesmo, com a parteria da tradição e a parteira na Olive e na Ver. Elas dizem que esse momento em que há esse apagamento é o momento que a alma da mãe sai e vai buscar a alma do filho. Por isso que a gente esquece muitas coisas, né? Nesse momento que chamamos de partolândia, porque realmente é um transe. É um transe parecido com o transe do Daime, porque a gente não perde a consciência, a gente expande. E a gente também, né, no nosso nascimento, a gente também libera uh, essa propriedade que o Santo Daime tem no nosso nascimento e na nossa morte. E como eu acredito, né, eu sou de um matriarcado feminista, comunista aqui do meu estado, como eu acredito que tudo é político quando a gente é mulher, porque a gente tem que lutar desde sempre por muitos espaços, né? Foi uma luta muito grande para termos uma lei de acompanhante no Brasil para as mulheres que vão parir em hospital. É de 2005. Até 2005 as mulheres pariram sozinhas. E é muito triste parir sozinha. Meu último filho eu tive em 2000. Então, hoje, eu posso exercitar tudo o que eu gostaria de ter tido nos meus partos, né? Alguém ali para ti. A doula é para a mulher, é para dar um suporte físico e emocional, é para lembrar para ela quais são os seus desejos quando ela não estava com dor. Essa dor que é o mito do parto, né? É o maior mito do parto, essa dor que é fisiológica e que é a única dor do mundo que indica que está tudo certo. É essa dor que vai trazer o nosso bebê para a gente da maneira mais normal, natural e amorosa possível. E dor, depois que passa, vira força, né? E é o que a gente precisa para maternar. Porque, na verdade, eu acredito que o parto ele é um portal. É o portal que abre para o trabalho mais desafiador do mundo. Na verdade, o parto é a parte mais fácil, porque ele pode durar 30 horas. Nasceu o bebê, nasceu a placenta, acabou o parto. Filho é para o resto da vida. O desafio é sermos pai, sermos mãe. O desafio é nós mulheres, mais que dar a luz, sermos a luz no caminho desse ser pelo qual a gente se responsabilizou perante a nossa sociedade e principalmente perante a Deus. Então, essa ponte que nos liga, essa força que o Santo Daime nos dá, ou qualquer espiritualidade que nós professemos. Como eu acompanho muito mais partos hospitalares, eu vejo, eu sinto e eu consigo colocar a espiritualidade onde, às vezes, as pessoas não conseguem ligar, né? O fato de estar ali trazendo um ser ao mundo para a sua própria evolução, para a evolução do nosso planeta, e não ter essa consciência, ser muito desconectado dessa consciência da espiritualidade que existe no parto, né? A gente é espíritos e experiências terrenas e não, né, ao contrário. Eu gosto muito, eu tenho muita honra em poder trazer essa experiência de conexão com a minha espiritualidade para outras mulheres, né, poderem se sentir
seguras naquele momento que é desafiador por natureza, mas também é desafiador por tudo que um sistema nos traz de medo, de desconexão e de, como eu falo, terceirizarmos o nosso parto. A espiritualidade, ela nos serve para viver na Terra. Espíritos não precisam de espiritualidade. E como o Padrinho Sebastião dizia, a gente precisa viver as duas vidas, porque somos matéria e somos espíritos e estamos encarnados para ser humanos, né? Para parir, para morrer, e entre isso, entre um e outro, viver, evoluir, poder chegar nesses lugares em que a gente chega de compreensão da nossa própria, né, nosso próprio conhecimento sobre nós mesmos, sobre a nossa espiritualidade e também sobre as questões políticas que permeiam a vida da nossa sociedade, mas principalmente das mulheres. Eu sou uma ativista, eu digo que eu rezo e luto, eu luto e rezo, eu sou uma ativista do direito, do mais feminino dos direitos, que é o direito de parir direito, de ter escolhas, de conhecer a sua fisiologia, de se entregar à sua espiritualidade. Eu levo imagens para o hospital, eu levo tudo o que conecta aquela família ao seu, né, ao seu campo religioso e energético. E isso faz toda a diferença. Eu agradeço muito poder estar aqui, poder compartilhar um pouco da minha vivência, da minha história e das minhas crenças, e passo agora a palavra para a queridíssima parceira Carol. Boa noite a todas. Agradeço as palavras da Ana, que foi assim, falando sobre todo esse trabalho das doulas, né? Tanto espiritual quanto político. A Ana, para mim, é uma grande inspiração, assim, né, com a história dela, né, esse tempo que a gente está na rede da Minha Luz, e ela conta como doula, como parto inspirador. Eu não sei se meu áudio está muito baixo, mas está dando... Baixo sim, Carolina, está muito baixo. Tá? Eu vou desconectar, então, aqui do fone, e vou falar no fone, eu acho que vai melhorar. Tá melhor? Muito melhor. Tá bom. É um problema do fone. Eu sou Carolina Corrêa, parteira tradicional, e para mim é uma honra poder estar representando aqui a rede da Minha Luz, nessa live que está aí iniciando, né, a semana e o mês 8M da Steflo, e falando sobre um assunto que para mim é de muita importância e às vezes não é conhecimento de todos, né, principalmente das mulheres, que é a missão da doula, não só espiritual, mas política. De iniciar com a leitura do Manifesto das Parteiras Tradicionais do Brasil, onde a gente traz esse manifesto, foi feito em 2024, foi o segundo manifesto do Movimento das Parteiras Tradicionais do Brasil, onde a gente fala um pouco da nossa luta como parteira. Parteiras tradicionais, guardiãs da vida. Guardamos ritos, intimidades, mistérios e segredos. As linhas de nossas mãos têm renascimento de nossa ancestralidade. Nosso coração transborda o amor que cura. Como dizem as mais antigas, tem elo com o divino. 20 de janeiro, Dia Nacional da Parteira Tradicional, instituído em 2015 por meio da Lei 13.100. A data faz referência ao dia do nascimento de Juliana Magave de Souza, parteira nascida em Macapá, em 1908,
que recebeu mais de 400 crianças. A data que já era celebrada no estado do Amapá, agora acontece nacionalmente. Brasil, território fecundo de parteiras tradicionais. O colonialismo persegue, dificulta e invisibiliza o ofício ancestral das cuidadoras da vida. Nós, parteiras tradicionais, lutamos pela continuidade do reconhecimento ao nosso ofício e de atuação em nosso território. Parteira tradicional é cultura. Em 9 de maio de 2024, o IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Cultural do Brasil, reconheceu o ofício, saberes e práticas das parteiras tradicionais como patrimônio cultural e material do Brasil. Reconhecimento, valorização e salvaguarda dos saberes e práticas das parteiras tradicionais. No Brasil, hoje, ocupam aldeias indígenas, quilombos, zonas rurais, ribeirinhas e urbanas. Somos de diversas culturas, raças, idades e lugares. Seguimos confluindo com o tempo, dando continuidade às tradições dos ritos de passagem de parto. Celebrar a existência e a resistência de parteiras tradicionais brasileiras é manter viva a riqueza dos nossos saberes e práticas tradicionais. Saudamos as parteiras ancestrais, que sempre amparam na hora da necessidade. Saudamos as mais velhas, vivas, mestras e mentoras do ser. Saudamos a juventude de parteiras, que se reinventa. Saudamos as que estão por vir, despertar e as que ainda virão. Nossa tradição é viva. O nascer naturalmente ancestral. A cultura das parteiras tradicionais é rica em saberes e fazeres. Guardamos o mistério que faz a vida ser mais encantada desde os primórdios. Nós somos cultura. Guardamos valores e saberes antigos. Nossas raízes são profundas. Existimos e resistimos. Salve as guardiãs do nascer. Benditas sejam as mãos que recebem a vida. Viva o 20 de janeiro, Dia Nacional da Parteira Tradicional. Movimento das Parteiras Tradicionais do Brasil. Eu quis trazer, né, esse manifesto, porque, para mim, né, desde que eu estou há 12 anos partejando, antes disso também atuei como doula, aprendiz de parteira, e há 12 anos atrás eu não entendia que ser parteira é um ato político. E no decorrer da minha atuação, sentindo todas as adversidades, né, como a sociedade encara a parteira tradicional hoje no Brasil, eu percebi que ser parteira é um grande ato político, porque a gente realmente está quebrando um padrão dentro da nossa sociedade, onde as mulheres hoje, elas depositam toda a confiança nos seus corpos, dos seus partos, do seu parir, a instituições hospitalares, médicos, equipes médicas, né, e toda a segurança que um hospital pode dar para algo que é fisiológico dentro do feminino. Né, muitas mulheres, né, o feminino está desconectado da sua própria natureza, né, porque a primeira missão feminina é o parir. Né, a gente foi feito, o nosso corpo foi projetado para isso. E as parteiras são grandes autoridades nesse sentido, porque elas trazem um conhecimento ancestral, que não só é passado de mulher para mulher, geração em geração, mas é um conhecimento empírico que flui dentro dos aparelhos que trazem essa como missão o partejar. A parteira no Brasil, né? O Brasil é um dos países mais ricos culturalmente em culturas do partejar, porque dentro do Brasil a gente tem várias culturas do partejar ainda atuando. E não são todas as localidades do mundo que preservam ainda suas culturas do partejar. Existem muitos países que não têm mais parteiras tradicionais, que esse conhecimento já foi extinto. E o Brasil é um país que ainda preserva muitos dos conhecimentos do partejar dentro de muitas tradições. Mas mesmo assim, dentro do Brasil, as parteiras tradicionais, elas sofrem discriminação e ainda politicamente e culturalmente elas
elas só são aceitas em locais onde o sistema de saúde não atua. Numa cidade como São Paulo, Rio de Janeiro, né, grandes centros urbanos, a parteira ela é marginalizada, pois não há uma necessidade da parteira tradicional em grandes cidades, né? Porque tem os médicos, tem o sistema de saúde, enfim, né? Toda a organização, né? Hospitalar. E com isso as mulheres também elas vão se desconectando da sua natureza. As parteiras, elas são grandes guardiões da conexão, porque elas têm essa, essa conexão com o feminino sagrado e, e proporciona altamente natural, onde a mulher, ela se empodera para poder ter o seu filho, dentro da sua própria fisiologia. Das parteiras tradicionais, elas também, a gente tem grandes problemas, né, em relação a, a conseguir acesso às DNVs dentro do Brasil, né. Então, quando um bebê nasce nas mãos de parteiras tradicionais, dependendo de localidade para localidade, cada município tem as suas próprias formas, né, de agir dentro dessas situações. Mas na grande maioria, as parteiras elas não têm direito de ter acesso a DNV, que é um documento de declaração de nascido vivo. Todos os bebês brasileiros recebem esse documento assim que nascem para poder fazer os seus registros. Então, quando uma parteira tradicional ela recebe um bebê, ela muitas vezes passa por um grande constrangimento, não só ela, mas a família, né, que teve parto. Carolina, seu microfone está fechado. Abre por gentileza. Abri aqui. Eu não sei aonde foi que parou, mas eu vou voltar aqui uma fala minha, tá? Muitas parteiras tradicionais também elas têm muita dificuldade em ter acesso a DNV, que é o documento de nascido vivo, que é um documento onde todas as crianças que nascem no Brasil elas recebem, né? Normalmente, quando nasce no hospital, a família sai com esse documento para poder registrar a criança. E só é registrado nos cartórios com este documento. Então, muitas famílias que têm partos com parteiras tradicionais sofrem constrangimento, porque quando vão na Secretaria de Saúde do seu município, comunicar o nascimento com a parteira tradicional, ou a parteira vai até o município, vai até a Secretaria de Saúde do município pedir essa declaração, comunicar o nascimento. Os profissionais ali, né, de saúde, não reconhecem aquele parto como assistido. E isso é muito importante, porque dentro da declaração de nascido vivo é aonde nós vamos ter um histórico que naquele município tem parteiras tradicionais e tem crianças que nascem com parteiras. Então é muito importante que esse registro seja feito. Então, quando uma família, né, que tem um parto com parteira, vá até a sua Secretaria de Saúde e os profissionais não reconhecem que nasceu com parteira tradicional, esse bebê é considerado que teve um parto desassistido. E esse registro da parteira, do nascimento com parteira, não é computado para o censo daquele ano. E assim vai se extinguindo a parteria tradicional. Né? Por esse motivo, né, existem muitos movimentos dentro do Brasil, um deles que tem alguns anos, que é o movimento de parteiras tradicionais, que busca políticas públicas, né, e não só para as parteiras tradicionais serem reconhecidas, mas também que as parteiras de pequenas localidades possam também estar recebendo alguma retribuição dos partos que elas atendem, porque nós temos muitas parteiras em áreas
no meio da floresta, parteiras ribeirinhas, parteiras em localidades onde não tem sistema de saúde, que vivem em condições precárias, sem ter suporte algum, e poderiam ter esse acesso, né, a mais condições para poder estar atendendo as famílias e as mulheres da sua localidade, que é uma situação bem diferente, né, das parteiras urbanas, que moram em grandes centros urbanos, como São Paulo, Rio, BH, né, e cidades do interior, que têm acesso ainda a muitos recursos para poder estar executando a sua missão. A parteira tradicional, ela passa também por uma questão, um apagamento, que é a apropriação da terminologia parteira, né? Então, hoje em dia, graças a Deus, nós temos assim muitos profissionais, como enfermeiras obstétricas, obstetrizes, que trazem também essa realidade para os grandes centros urbanos do parto natural, também proporcionando com as suas equipes partos domiciliares que trazem essa reconexão com o feminino para as mulheres, né, urbanas. Mas a apropriação do nome parteira, que vem das parteiras tradicionais, causa uma grande confusão para o sistema de saúde, principalmente quando a parteira tradicional vai atrás de um reconhecimento dentro do sistema de saúde, porque é pedido à parteira tradicional um Corém ou um Kines para que ela possa atuar. E como a parteira tradicional ela é livre, ela tem uma conexão com a sua ancestralidade, muitas não sabem nem ler nem escrever, mas atuam como parteiras com um grande conhecimento, elas acabam que não são reconhecidas dentro da sua sociedade. Então, esse também é uma grande luta que as parteiras tradicionais enfrentam, onde a gente está buscando, né, junto a leis e políticas públicas, a definição do que é a parteira tradicional. Porque o que nós temos ainda é que a parteira tradicional são aquelas mulheres que estão em localidades onde não existe sistema de saúde, onde o médico ainda não atua. E a parteira tradicional, ela pode estar em todos os lugares, não só na aldeia, não só nas áreas onde o médico não está, não só no meio da floresta, mas ela também pode estar nos grandes centros urbanos atuando. A parteira tradicional, ela também é muito importante, assim, né? Essa reconexão que ela proporciona com a espiritualidade, porque as parteiras, além de serem grandes autoridades parto, onde elas trazem esse conhecimento empírico do partejar, elas também têm uma conexão muito forte com a sua espiritualidade. Muitas parteiras, assim, hoje em dia eu já conheci parteiras de diversas crenças, né, não só no Santo Daime, e que elas têm uma conexão muito forte com a sua espiritualidade, e é através da fé que elas atuam. Eu sempre falo que a parteira, ela tem uma presença dentro daquele lugar onde Deus atua. A parteira é uma guardiã desse portal de vida e morte, porque é dentro desse lugar, daqueles segundos do nascimento daquela criança, é o mesmo portal da morte. Tanto que as parteiras, quando elas entram na vida de uma família, muitas delas acabam sendo uma comadre, né? A gente fala que é minha comadre, né? Que a gente está junto durante uma vida, cuidando daquela criança, é chamada para vários eventos familiares, quando a criança está doente, ou quando alguma pessoa da família está precisando de auxílio, a parteira muitas vezes também é chamada. E as parteiras também têm esse papel, tem essa conexão também com esse momento da passagem, né? Porque ela é uma guardiã da passagem. Ela está dentro desse lugar, né? Onde tem a vida e a morte. E esse ancoramento também da fé,
né? Geralmente as parteiras, né, dentro da sua espiritualidade, elas também trazem muita fé na sua missão e nas sentenças divinas também. Não só naquilo que a gente pode, porque quando uma parteira ela é chamada para um parto, ou uma família busca essa parteira ela sente de estar acompanhando esse parto, também adentra a esse karma familiar, né? Ela entra dentro dessa intimidade dessa família. Não só uma intimidade física, mas também uma intimidade espiritual. Então, ela adentra nesse lugar, né? Dos karmas e dos dharmas daquela família. Então, a fé é muito importante, né? A fé que conduz essa parteira. Tem um documentário que há muitos anos eu assisti, de uma jovem, né, perguntava para uma parteira bem velhinha, né, falou assim, dona fulana, como que eu posso me tornar uma parteira? Ela perguntava no documentário, né, o que eu preciso para ser uma parteira? Aí aquela senhorinha que provavelmente não sabia nem ler nem escrever, não sabia nem como reproduzir o seu conhecimento ali, porque o conhecimento é empírico, né? Ela tinha grande conhecimento de parteria, mas não saberia nem falar como é esse conhecimento. Ela pensou assim, olhou para a menina e falou assim: olha, minha filha, você precisa ter muita força, muita firmeza e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E toda vez, assim, nesses 12 anos que eu acompanho o parto, eu sinto que o que mais me guia é essa fé, né? Essa fé que a gente está no lugar certo e na missão certa, porque quando uma mulher nos procura, e eu sempre deixo bem claro, né? Olha, eu não sou uma profissional de parto, né? Eu não sou uma enfermeira, eu não sou uma obstetriz, eu não tenho uma formação acadêmica, mas eu tenho o meu conhecimento que vem da minha ancestralidade e dos meus estudos também no partejar, da minha experiência. E eu sinto que aquela mulher busca essa conexão com esse partejar ancestral, eu sinto como uma missão espiritual, poder proporcionar essa vivência, né, do partejar. Porque, na verdade, o parto, quem faz é a mulher. A nossa sociedade depositou toda a confiança e responsabilidade do parto nos profissionais. Mas o parto, quem faz é a mulher e o bebê. E essa parteira, ela está ali dentro de uma guiança para garantir que tanto o caminho daquele bebê quanto o caminho daquela mulher está em segurança. Então, a parteira, ela também tem esse olhar, né, que ela está ali como uma guardiã daquele nascimento, que é algo profundamente sagrado. Eu vou falar um pouquinho agora sobre, bem rapidamente, né, porque a gente já fez algumas outras lives falando sobre os partos com Daime, mas eu vou falar um pouco sobre a minha experiência de partos com Daime, porque quem me trouxe para a parteria é quem me deu esse estalo, né, porque quando eu iniciei meu trajeto na parteria, eu tive muitas dúvidas, né, porque para mim só tinha uma forma de eu trabalhar com partos. E a parteria chegou para mim como algo muito surpreendente, né? Foi acontecendo através dos nascimentos dos meus filhos, através de irmãs que me procuravam para ajudar, e acabava que eu entrava em contato com outras parteiras para vir até aqui a minha localidade, São Tomé, para atender esses partos, e acabava que eu comecei a me tornar uma aprendiz de parteria, né? Junto com essas parteiras, porque eu tinha essa conexão com essas mulheres e essas parteiras chegavam para atender. Então, a conexão, o vínculo dessas famílias acabava que se tornava comigo,
e as parteiras vinham para atender o parto, né, no momento do parto. Então, eu me tornei uma aprendiz de parteria, e alguns bebês nesse processo acabavam nascendo comigo, como aconteceu com a madrinha Sônia, aí, né, em algumas situações com ela também. E dentro disso, eu fui buscando estudos para poder me aprofundar na parteria. E aí eu me vi uma parteira tradicional e pensei, mas como assim eu sou uma parteira tradicional? Em qual tradição? Porque eu não faço parte de uma tradição indígena, eu não faço parte de uma tradição quilombola. Aqui na minha comunidade, a última parteira que nós tivemos, ela já estava muito velhinha, ela já não atendia partos há mais de 15 anos, né? Apesar de eu sempre visitar essa parteira, que já hoje em dia já fez a passagem, mas ela já não tinha mais nem um pensamento assim de passar o conhecimento dela, porque já muito idosa. E um dia, na força do Daime, o Daime me falou: você é uma parteira do Santo Daime, você está dentro, a sua tradição é o Santo Daime, você está dentro da tradição do Santo Daime. E foi assim que eu fui procurar esse aprofundamento dentro do Daime para o partejar. E dentro disso, fui buscando esse conhecimento dos partos com Daime, e a grande maioria das mulheres que eu atendo não são do Daime, mas todos os partos que eu atendo são partos com Daime, porque todos o Daime está presente. Não só em mim, porque eu sempre converso com essas famílias dizendo que a minha conexão com a minha parteira espiritual é o Daime, então eu consagro o Santo Daime nos partos, mas porque o Daime é um remédio para o partejar, então ele pode ajudar em muitas situações de parto e às vezes em doses muito pequenas, mesmo se aquela mulher não toma o Santo Daime, né? Assim, não tem essa crença e nem tem esse conhecimento do Daime. Então, eu já acompanhei muitos partos de irmãs do Santo Daime, que tiveram seus partos com Daime dentro da nossa tradição, que foram partos, assim, muito lindos, de muita fé. Eu percebo que os partos com Daime, dentro dessa nossa tradição do Padrinho Sebastião, são partos também que a gente abre portas do nosso subconsciente muito fortes. Então, assim, muitos karmas vão sendo dissolvidos durante o trabalho de parto, muitas situações que vão se apresentando, muitas coisas da vida daquela família vão se destrinchando durante o trabalho de parto, né? Durante os hinos, durante todo o ritual ali, né? Porque não deixa de ser um ritual o trabalho de parto, principalmente se a gente está tomando Daime, se todos os presentes estão tomando Daime. Mas também um grande remédio que ativa também o processo de parto daquela mulher, facilita, é um grande facilitador, que facilita o trabalho de parto daquela mulher. Mas eu tive muitas experiências em atender famílias que não eram do Daime, e em alguma situação eu ofereci um pouco de Daime para aquela mulher como um remédio, um medicamento para ajudar no processo de parto dela. Então, eu já tive experiências de placenta retida com o Santo Daime, que com uma mínima consagração do Daime, a placenta, ela saiu depois de horas, assim, a gente tentando várias situações e a placenta não saía, de repente um pouquinho de Daime que aquela mulher tomou, a contração voltou e a placenta saiu em questão de minutos. Já tive também uma situação de um parto, onde um bebê já no expulsivo coroado, essa mulher, ela perdeu a força, e eu procurei, assim, manter a calma, porque nós estávamos num local onde não tinha como sair para o hospital, um local muito distante, de difícil acesso, e num momento, assim, de conexão com os meus guias espirituais, de pedir mesmo uma orientação para os meus guias falaram, dá Daime para ela. E na hora que eu dei Daime, as contrações voltaram e o bebê nasceu. E, então, e também, assim, em algumas situações também, que eu já vivenciei também, de mulheres que também estavam com um pouco de dificuldade dentro do processo de parto, partos muito arrastados, que não estavam evoluindo, e quando a mulher consagrava um pouquinho de Daime, o parto começava a evoluir magicamente bem.
né? Então, o Daime, ele além de ser uma ajuda espiritual dentro do trabalho de parto, também é um medicamento, né? Se bem souber usar, ele também é um medicamento que pode ajudar e nos auxiliar em muitos momentos do trabalho de parto. Eu vou passar a palavra para esses com partos com Daime nas doulagens, que seria muito interessante ela poder estar compartilhando um pouco com vocês. E muita gratidão por esse momento, essa oportunidade de fala e partilha com todas vocês. Então, como a Carolina, eu também digo que todos os partos são com Daime. Eu sou daimista, o Daime corre nas minhas veias, é a minha crença, e eu tomo sempre um pouquinho, né, quando eu vou para o parto, para me conectar com essa força, né, para me guiar, para ter essa guiança. E tenho, inclusive, relatos, né, de... Porque, assim, a doula é a primeira a chegar e a última a sair. Mesmo quando o parto é hospitalar, a gente fica a maior parte do tempo em casa, né, para já ir com uma dilatação maior. Quanto menos tempo no hospital, menos sujeita a intervenções a mulher está. Quando os partos são domiciliares, então, a gente tem essa consagração. E como eu dolo, além no Santo Daime, dolo na UDV, dolo em outras linhas ayahuasqueiras, Sol da Manhã, Porta do Sol e outros formatos de rituais aqui em Porto Alegre, eu tenho esse contato e posso oferecer essa medicina como remédio, exatamente como a Carol falou, porque o Daime ele é vasodilatador, né? Ele atua também, mesmo em pequenas quantidades, para que esse parto também possa ser, né, mais rápido, menos indolor, e ele pode ser usado como remédio mesmo. Eu tenho um caso que foi da UDV, eu tenho um irmão a minha família é toda ayahuasqueira, né? Quem não é do Santo Daime, minha mãe minha irmã, meu irmão, eu, meus sobrinhos, uh, meu irmão é mestre da UDV aqui no Rio Grande do Sul. Então, as mulheres da UDV, elas não têm acesso ao vegetal para o parto, né? É bem diferente da gente. Eles não têm essa confiança de, né, usar o daime, o vegetal. Então, eu estava num parto com 35 horas de bolsa rota, com enfermeira obstétrica. Também foi a primeira experiência dela, vendo o daime agir. E aí eu perguntei para eles: vocês não têm como conseguir o vegetal? O rapaz foi na casa do irmão, que é um dos dirigentes também da UDV, não foi disponibilizado. E eu perguntei: vocês querem o Daime? E ela disse: eu quero. E aí eu falei eu recém tinha acompanhado o parto dos meus dirigentes, né, do casal de dirigentes da minha igreja. Eles ainda tinham o Daime do parto deles. Eu liguei, ele disse: pode vir buscar, pode mandar buscar, Ana. Ele foi, trouxe o Daime, consagramos. O trabalho de parto desencadeou 20 minutos depois, em 5 horas o bebê nasceu. Já estava a enfermeira alinhando para transferir, e no outro dia eu recebo uma mensagem da enfermeira dizendo: Ana, o que foi aquilo que aconteceu? Eu nunca vi nada parecido. E depois, a maneira como ela, sabe, como ela se entregou para aquela força que eu sentia, parecia que eu podia ver aquela força que tu falou sobre, né? Então, é, é uma experiência com o Daime, ou com o sacramento, da forma como as pessoas, né, estão usando cada uma nas suas vidas,
ela é incrível. Além de tudo o que a gente entende como nosso, poder ver acontecer, poder usar como uma ferramenta, né? Não só pela conexão espiritual, mas também pela fisiologia. Eu tenho uma médica que eu acompanho, uma obstetra, que ela diz assim, que ela sabe que esse paciente é do Santo Daime, ou esse é da UDV, e ela diz assim, Ana, vocês podem tomar o que vocês quiserem, só não me contem. Então, é também uma confiança que a gente recebe, né, a partir do que esse sacramento nos dá, é confiança mesmo. Como doula, eu já, eu e a Carol já falamos sobre isso e rimos um pouco, eu sou uma parteira acidental. Às vezes a doula tá ali e o bebê nasce muito rápido, porque a gente é a primeira a chegar e a última a sair. A gente chega, identifica, chama a equipe, chama ou a parteira ou a equipe de enfermeira, mas às vezes não dá para chegar. Eu já cheguei em 17 minutos na casa né, de uma gestante, e em 12 minutos o bebê nasceu, um segundo parto, geralmente. Primeiro parto, só dois eu acompanhei, né? Peguei o bebê, como se diz, porque alguém tem que pegar, porque tu estás ali, e na hora, ali, eu me lembro da primeira vez, eu tinha tomado Daime, fui para outra cidade, cheguei 1 hora e meia antes da parteira, mas não deu tempo dela chegar. E quando eu peguei aquele bebê, eu não tive medo nenhum, e eu só pedi, Jesus, né, me ajuda, me dá a possibilidade de que isso aconteça como tem que acontecer. Então, o Daime, ele me conecta com uma espiritualidade, com uma guiança que eu tenho, que é Vó Chica Parteira, que se apresentou para mim dentro do trabalho, e é algo que a gente não tem a dimensão de tão maravilhoso que é poder contar com essa segurança nesse lugar onde a gente trabalha com os três maiores tabus da humanidade, que é a vida, a morte e o sexo ao mesmo tempo, onde a gente sabe que está totalmente na contramão de um sistema, onde a gente sabe que o medo que as pessoas têm dessa naturalidade nos dão, sabe, a certeza que a nossa espiritualidade nos guia de uma maneira que a gente não tem como duvidar. Não tem como duvidar. Eu sou muito grata por estar aqui nesse momento, podendo compartilhar a minha experiência, podendo trocar nesse formato, né, de roda de mulheres, e poder estar nessa rede da Minha Luz, inspirada pela Clarice, né, e tão bem conduzida pela Sônia, e trazer, né, poder exercitar também nesse lugar seguro esse amor que eu falo entre nós mulheres. Eu agradeço muito estarmos aqui, agradeço muito podermos comemorar, né, o 8 de março, esse mês do meu aniversário, agora dia 19 de março, dia de São José, patriarca da família, eu faço 63 anos, e eu agradeço muito ter chegado, né, ter recebido o chamado do nosso mestre, e parece que a minha vida toda me trouxe exatamente para esse lugar. Muito, muito, muito obrigada por estarmos juntas. Gratidão, queridas. Acredito que todas nós aí estamos emocionadas, né, com tanta sabedoria que nos iluminou nessa noite de quinta-feira. Então agradecemos assim de todo o coração as experiências sagradas aqui compartilhadas. E nesse momento a gente vai abrir esse espaço para que as irmãs possam fazer perguntas. Então eu vou pedir encarecidamente a Jéssica que faça a tradução. Se alguma irmã
que fale inglês tem alguma pergunta, a Jéssica possa traduzir para o português, tá bem? Para que todas possam compreender. Então, nesse momento, a Aletheia vai abrir os microfones e aí eu peço que a gente cuide, né, para que cada uma fale de uma vez e respeite o tempo, né, para que mais luzes possam chegar aqui através dessas parteiras maravilhosas. Aletheia? Tá aberto os microfones, quem quiser. Boa noite, estão me ouvindo? Eu sou a Franciele, eu sou aqui do Sal de Aracaju, fardada do Sal do Espírito Santo, e eu recebi assim, a minha missão, né, de ser doula lá no Sal do Espírito Santo, mas eu não entendi o recado e precisei aprender na prática, assim, ao lado da Madrinha Clarice, lá no Sal do Planalto, ano passado. A minha dúvida, a minha pergunta é, existe algum curso, algo de formação dentro do Santo Daime hoje para preparar nós que estamos começando nessa jornada? Tem algum projeto assim em mente? E agradecer imensamente por essa noite, porque é de uma riqueza imensurável. Muito obrigada, gratidão a todas que se pronunciaram. Obrigada. A gente fala-se muito sobre uma formação de reconexão com a parteria, né, que a gente poderia também falar das parteiras, das doulagens, né, uma formação de doulas, mas ainda é um projeto, né, a gente pensa até em levar um projeto para o Mapear, que é uma das missões da rede Daime à Luz, é a preservação da tradição do Santo Daime, né, das parteiras do Santo Daime. Então seria uma forma da gente poder a rede poder estar auxiliando as mulheres do Mapear a estar dando continuidade a esse conhecimento, né, das nossas madrinhas, parteiras lá no Mapear, e preservando esse conhecimento dos partos com Daime, mas dentro da minha visão pessoal, eu acho muito importante trazer uma formação de parteria, doulagem, né? Porque para mim as doulas também são aprendizes de parteiras, né? É um caminho para poder estar auxiliando as mulheres que não estão na floresta, porque eu vejo que há um grande chamado das mulheres em localidades até urbanas. Então seria muito legal, né, a rede poder estar proporcionando isso para as nossas filiadas aí da Stefano. Então é uma ideia aí que você trouxe e também tenho certeza que é um grande sonho, uma vontade muito grande de nós como rede. Eu estou fazendo uma formação de doula educadora perinatal com uma profissional excelente. Assim, é um curso muito bom, muito rico, assim, muitas informações, mas são informações técnicas, né? Baseadas em evidências científicas. Mas eu sinto muita falta dessa abordagem espiritual, né? Eu pude conviver ao lado de grandes mulheres parteiras, né? Parteiras, doulas, lá do Céu do Espírito Santo, de muitos anos. Mas, de fato, assim, seria muito rico ter essa formação para nós. Obrigada, madrinha. Olá, boa noite. Queria aproveitar, né, a fala agora eu esqueci seu nome, do Céu de Aracaju, Franciele, Franciele, também da Carol, né? Eu sou Marília Manhães, algumas me conhecem, né? Já tive uma fala sobre o meu trabalho, né, como parteira dentro do Santo Daime também. Eu Apareceu uma coisa aqui. Eu tenho trabalhado com as minhas alunas, eu tenho uma escola onde eu ensino as mulheres que querem se tornar doulas de uma forma um pouco diferente, porque meu trabalho ele permeia a espiritualidade
pelo fato de que a espiritualidade sou eu, né? Assim, eu em ação, eu vivo a espiritualidade dentro do Daime, então é impossível eu transmitir o conhecimento sem estar também, né, contribuindo para o novo conhecimento de outras mulheres que estão chegando. E eu tenho, nesse estudo de 23 anos já de atuação como parteira, eu tenho percebido assim que muitas mulheres me procuram com o intuito de serem atendidas e tomarem o Daime durante o trabalho de parto, né? E isso tem sido, como a Carol já trouxe, né? Como a Ana trouxe, assim, maravilhoso, porque faz parte do meu ritual de atender partos me conectar com a doutrina e também pedir licença, né, para que essa ajuda espiritual chegue para que eu possa bem conduzir os partos. E eu tenho procurado introduzir isso também nas minhas alunas. E agora é a primeira vez, a gente vai ter agora um encontro em abril, e vai ser a primeira vez que eu vou levá-las para o trabalho, para a concentração do dia 15 de abril, né? E onde a gente vai cantar, então, um inário na Força do Daime, e vamos estar conectadas com a doutrina diretamente, para que também não seja simplesmente uma curiosidade do que é o trabalho com o Daime e as mulheres, mas que elas vivam isso, elas, né, experienciem essa experiência de estarem dentro de um trabalho espiritual do Santo Daime, para que elas possam entender o que, que significa isso dentro do trabalho de parto. A minha experiência até hoje, assim, foi maravilhosa, assim, eu percebo que o Daime é meu grande aliado, meu grande amigo, nos trabalhos, quando as coisas ficam um pouco difíceis, né? Quando tem alguma interferência espiritual no trabalho de parto, o que soluciona é a conexão, então, com os hinos, com o rezo, com o chamado mesmo da assistência do Padrinho Sebastião, de invocar essas presenças e de estar, assim, nessa conexão forte para que realmente a gente esteja aí aliada a essa linhagem tradicional, né? Como a Carolina trouxe. E eu tenho percebido, assim, em conversas que eu tenho tido com mulheres lá do Mapear, que existe uma grande distância com a maternidade pelo fato de muitas mulheres terem medo de ter que sair do Mapear para ter filho, de terem de ter visto, né, mulheres que pariram no barco e optarem por, inclusive, não terem filhos por conta disso, né? E eu vejo assim que seria muito maravilhoso se a gente começasse a trazer essas mulheres que estão no Mapear, não sei quantas de vocês que estão aí são do Mapear ou estão no Mapear, para que a gente possa trazer essas mulheres para dentro dessas rodas, né? Para que elas também comecem a ouvir um pouquinho, desmistificar um pouquinho o medo, né, do parto, trazer de volta para essa raiz, para essa conexão com a sua força interna, com o seu poder de gerar e parir, né? Porque se a gente sabe gerar, se a gente gera um ser humano, como que a gente não pode parir esse ser humano com autonomia? Por que que a gente, de repente, depende, né, de outros fatores para que essa criança possa nascer? Não que não hajam situações necessárias de intervenção, mas ter essa confiança estabelecida dentro de si é muito importante para gerações futuras. Que eu vejo, eu estou hoje com 56 anos, né? E dentro dessa experiência de ter parido 4 filhos, praticamente todos eles de forma autônoma, eu sinto que é muito importante a gente olhar para esse lugar de trazer de volta a força das mulheres na sua confiança sobre os seus corpos, na autonomia sobre os seus corpos, das suas escolhas, para que elas possam parir. E a gente está ali só para amparar essa chegada e para a gente poder transmitir através do nosso canal espiritual, que está já afinado, né, que já está purificado, trazer então essa confiança e possibilitar que os novos seres que estão chegando possam chegar para formar essa nova terra, né? Que tanto o padrinho
fala, né? Então, assim, novo mundo, novo tempo, nova era, e nós somos esses portais dessa nova era. Então, assim, eu sinto muito forte esse chamado, acho lindo, assim, que essa semente já está plantada, né, dentro da rede da Luz, de que a gente precisa levar também para o cerne, né, da comunidade essa visão. Eu acho que isso é muito importante. Retomar isso, né? Isso que a madrinha Sônia já trabalhou tanto, né? E que talvez hoje esteja um pouquinho adormecido por não ter realmente alguém que esteja fazendo isso lá, né? Eu não sei se tem alguém que está nesse direcionamento lá, mas eu sinto de trazê-las para perto da gente. É uma dos desejos assim que eu tenho. É isso. Desculpa novamente, gente. Outra coisa também, nossa, que fala maravilhosa. É, depois esse encontro vai ficar gravado, vai ser disponibilizado mais adiante, vai ser criado um grupo, algo assim nesse sentido. Eu acho assim, essas informações que que está sendo trazidas agora, de tanta sabedoria, elas precisam chegar para outras pessoas também, outras mulheres que também são doulas e que não são ainda fardadas do Daime, né? Que são de outras egrégoras, né? Da União Vegetal, da Barquinha, do xamanismo em si. Por exemplo, eu estava com um grupo hoje de 11 mulheres que não são do Daime, mas que queriam participar. Aí eu fiquei, gente, quantas mulheres, como que esse conhecimento ele precisa chegar para muitas pessoas para que a gente possa fortalecer, porque de fato é algo político, né? É algo político. Não adianta apenas a gente trazer, vamos trabalhar consciência ambiental, sensibilização ambiental com quem já está crescido, com quem já é adulto, se é no ventre que a gente pode fazer isso, são com as mães, né? Então, assim, por amor, que esse conhecimento possa chegar para muitas mulheres, porque é disso que nós estamos precisando. Juliana, acho que é uma estrangeira, Laura, com a mão levantada. Eu acho que eu vou ter que ligar a tradução para traduzirmos para. Aloha. I would love to. I'm a new Daimista and also studying to be a midwife. Também estou estudando para ser parteira. Is that okay? Can I ask a question? And let me confirm with them if they're able to hear. Yes, you Vocês may. conseguem me Hold on, ouvir? we're looking for translation. Give us a moment. Okay. Oh, okay. Oi, Jéssica, eu acho que avisa ela que ela fale pausadamente para você ir traduzindo para a gente. E também tem a Laure que estava na fila também. Eu acho que ela também é estrangeira. Pergunta se ela também vai falar. E daí eu vou falar assim, aí eu não vou falar na tradução, eu vou falar, vocês vão conseguir ouvir eu e elas. Todo Eu mundo? estou escutando você, a gente está escutando agora vocês duas. Agora você vai ter que traduzir para o português para a gente, se Tá, possível. pode deixar. Uhum. E você lembra o nome dela? É Renan Lowry, ela está com a mão levantada, Jéssica, está com a mão assim, ó, lá em cima. So, Renan. so you may go ahead with your question, but I would just ask you to talk a little bit and then pause, and then I will do the translation. So then everybody will hear me and you. Perfect. Yay. Yeah, this has been big and confusing in my life, taking Fardamento and also being so strongly called to do birth work. And I've been confused for a really long time of how do you juggle being in works and being on call and also being, yeah, just being available and on call and doing works, and what does that look like? Um, have you ever had to leave? Have you guys had to leave during works before? And I know it's probably different in Mapia where it's really accepted and that's just so rooted deeply in your community. But I'm in Hawaii right now, and it's something more that I covet, the not as accepted. Yeah, do you want to translate that and then I'll
I think that kind of And I'm covers just going it. to confirm with you, Bridget, you said that you were new Daimisa and you're studying to be a midwife, but and you're not Fardada yet, right? Just to confirm the detail. That I'm not what? You're not a Fardada. That's what it said? I am a Fardado, yeah. You're Fardada, okay, Yeah, okay. yeah. So, então, eu sou daimista, eu sou fardada, eu estou estudando para ser parteira. Então, acho que a minha principal pergunta é assim, estando num trabalho, né, a gente faz trabalhos, o que que acontece, por exemplo, se você está no trabalho, no meio de um trabalho e você recebe o chamado para atender um parto? Eu sei que talvez, né, por exemplo, no MAPI é diferente, porque as pessoas já vivem dentro da comunidade, mas como que a gente lida com isso? Por exemplo, se você está no meio de um trabalho e você é chamada para fazer um parto, não sei se alguém de vocês já teve que lidar com uma situação parecida. Which church is her? What's her church? E ela é da Church a Igreja do Havaí. Right now I'm in Kauai, Seo de Kauai. But my church is in California, Seo de Seo. Close, we're San Francisco also. A igreja dela, ela é da Igreja da Califórnia, uma igreja perto de São Francisco, mas agora ela está no céu de Kauai, que é no Havaí. Eu não sei se a Ana já teve essa situação de estar dentro de um trabalho espiritual e foi chamada para atender um parto, mas eu já estive dentro de um trabalho espiritual e sempre quando eu tenho mulheres que estão para ter bebê, no tempo de ter bebê, eu fico muito conectada com o celular, mesmo dentro do trabalho espiritual, toda hora eu vou lá, dou uma olhadinha, vejo se tem alguma mensagem, e é muito impressionante como o espiritual te conecta com o nascimento, porque eu já tive 2 situações de eu estar dentro de trabalho espiritual, e às vezes você está naquela força, e alguma coisa te chama, vai lá, veja o celular, porque estão te chamando. E aí eu fui ver o celular e realmente já tinha uma mensagem da gestante que ela já estava entrando em trabalho de parto. E uma das situações deu para eu esperar o trabalho terminar e eu saí para ir atender, e teve uma situação que eu tive que sair no meio do trabalho de parto, no meio do trabalho espiritual para atender o parto, e foi uma conexão muito forte, porque o Daime, ele te dá uma segurança, né? O Daime, ele tem uma inteligência, então ele não vai te deixar fora, ele vai te centrar ali naquele momento que você está necessitando do centramento, né? É uma força que chega e te centra, né? Para você se conectar com o seu servir. So I don't know about Ana, but I had experiences with being in the work, and then also like if I'm in a work and I know that I have a patient, a woman that is about to give birth, I'm always connected to my cell phone. So like every time, like keep checking my phone, but it's incredible and surprising, like the connection that the Daime helps to connect with the mother to be. Like there was times where I felt that connection, like, oh, I should check my phone, and then I check my phone and there's a message from the woman saying, oh, my labor started, can you come? So for me, like I'm the medicine helps me to connect with that family, but also I always check my cell phone to make sure, like if there's a woman that is about to getting labor, like to make sure that I'm not going to miss any message. Jéssica, arruma tua câmera, Jéssica. A Heather Hove está falando, eu também falo mesmo. Você está comigo agora, está ótimo, está joia. Valeu. Bom, eu tenho uma história muito do começo, né? Quando eu comecei a doular, eu estava doulando uma irmã que também é daimista, e a data provável era 19 de março, o meu aniversário. E o trabalho foi no final de semana 21, 22. Passou o dia 19, eu comemorei meu aniversário, fui para o trabalho, acho que dia 21, que era um sábado, e quando eu tomei o segundo despacho, eu senti de olhar o celular. Tomei o despacho, eu senti, vou lá olhar o celular. Eu estou sempre com o celular, conectada com o celular quando eu estou de plantão. E fui ver, e ela tinha me chamado, né? E eu tinha recém tomado o despacho, aí eu precisei pedir
na época, eu tinha um companheiro lá da igreja mesmo, para me levar. Fomos, e no meio do caminho, ela me indicou, eu estou indo para o hospital, Ana, a mãe quer que eu vá para o hospital, eu estou indo para o hospital, a gente se encontra lá. Chegamos no hospital e o meu companheiro tinha ido de farda, eu ainda troquei a roupa, e ele passou muito mal, ele ficou muito sensível, a gente ficou no corredor, era um tempo que as doulas não entravam, e aí foi uma situação bem, bem desafiadora, que me fez ver o quanto eu precisava rever essa situação para poder ter essa conexão de saber quando eu poderia ir e quando eu não poderia ir. Quando ela entrou, ela estava com 8 centímetros, ela pariu em 2 horas, eu fiquei até o final, esperei para ver o bebê, e deu para voltar, era padrinho Alfredo, deu para ir, voltar e ainda encerrar o trabalho e comemorar o meu aniversário depois. Mas me ficou muito esse estudo, depois quando eu voltei para a corrente, me veio muito isso. Então, hoje, porque assim, a Ana, gente está de plantão, oi? Ana, eu acho que é melhor você dar uma respirada para a Jéssica traduzir, senão ela não vai Ai, conseguir. Não tem nada, não. A gente está aprendendo. desculpa, So, Jéssica, é a primeira no vez, problem. é minha primeira vez. Problema nenhum, Guria. So Anna was saying that there's a time where it was when she was working as a doula, so it was her birthday. So it was her birthday March 19th. So she was had a work. The work was the 21 or 21st or 20 of March, and they were singing Alfredo. So during the work, she just had the second serving during time, and then she felt like she should check her phone. She checked her phone, and then she received a call from this woman, and she's saying like, "Okay, I'm labor started. You need to come." So then at that time, my partner was in the same church, so I asked my partner to drive me, and then when we're going there, she told me, she texted me, we're going to the hospital. So I had time to change. My partner, he was still on his part, and then we got to the hospital. It was a very, very challenging situation because we had to wait in the hallway, and my partner, he was like feeling very sick because he just had died, and he was feeling like very sensitive, being in a hospital setting with his father right after drinking Daimi. So for me, like, and then she was had a very good birth, or she gave birth. I was able to see the baby, and then we went back to the work and we finished the work. But for me, after that day, it was a fine study, something that I take it very carefully. Like, I'm always checking my phone, but it was a very challenging situation, and now I'm just like trying to improve and keep checking my phone and make sure things will happen more smoothly than that time. Jéssica, tá parecendo só a tua testa, mana. Ai, Isso, assim, desculpa. perfeito. Não, porque fica o teto e a sua testa, fica assim surreal. Tá ótimo agora, tá ótimo. Ana, pode continuar a resposta. Desculpa ter te atrapalhado, só porque eu imaginei que ela ia Não, ficar confusa para lembrar de tudo. mas claro, me desculpa. Então, esse estudo veio para mim, né, que eu precisava ter mais conexão com relação a isso, porque a gente, em tese, se entra em plantão a partir de 38 semanas, mas tem bebê que nasce com 35, com 36, com 37. Então, hoje eu escolho qual trabalho que eu vou poder fazer, que eu sinto que eu vou poder fazer com tranquilidade, inários principalmente, que são muito longos. Se eu tenho DPP perto, ou se já passou das 40 semanas, eu não vou. Eu sinto assim de me resguardar, porque às vezes eu penso, eu vou num trabalho de 12 horas, tenho que voltar da comunidade e me chamam para um par. Eu não tenho mais 50 anos, né? Então, e o trabalho é um suporte físico também, emocional e energético, né? Quanto à questão emocional e energética, o Daime me ajuda muito,
mas às vezes eu tenho sentido ao longo dos anos, né, que eu preciso me resguardar. Então, eu me conecto a ponto de saber quando eu posso e quando eu não devo ir. So now I'm make sure that like I'm way more connected with the dates, and then like usually like the due date is around like 38 weeks, but sometimes like the baby can be born like way before like 35, 36 or 40. But if it's around the 38 weeks, like I choose not to go, or if it's a long work, or if you're seeing like a long night. And I know it's close to the date, I choose not to go to that work, and it's just like now I'm way more connected because I'm not young anymore. Like even though the DIME helps like emotionally and energetically, but there's still like the physical part of this job, and and there's a lot of physical force that we need to use for this job. So I choose better the dates, and if it's close to a due date and there's a long work, I choose not to attend. Agora estava na vez a Lauren, né? Sim, eu sugiro que ela seja a última, né, a perguntar, porque a gente ainda tem algumas, algumas coisas, né, na nossa pauta desse encontro. Então, ela pode falar, né, pode perguntar, e depois das respostas a gente vai passar para um outro momento. And then Lauren. Hi, so my name is Rhiannon, and I'm just very grateful for this opportunity. I've been a Fardada for 10 years, and I've been attending births for 18 years. So I really want to say thank you for this opportunity. I've been a Fardada for Desculpa, eu quero agradecer por essa oportunidade. Eu já sou uma fardada por 10 anos, eu venho participando de trabalhos por 14 anos. And first I was a doula, and then I've been a labor nurse, and now I am just becoming a midwife, a certified midwife, which in the United States allows you to attend births in the hospital, birth centers, and at home. E primeiro eu comecei como uma doula, depois como uma enfermeira parteira, e agora eu sou uma parteira certificada, que nos Estados Unidos quer dizer, você tem autorização, então, para ser parteira em hospitais, em centros de nascimento e também em casa. And sometimes I just feel like it's hard to maintain that spiritual center. I think it will be easier in the role of a midwife, even in the hospital. When you're a nurse, you have a lot of things you have to do, checklists that have to be checked off, whether they really need to be done or not. And it's really hard to maintain that spiritual connection when you're trying to remember if you wrote down the right things fast enough. E, às vezes, como enfermeira, é difícil de manter essa conexão espiritual num hospital, porque no hospital, por exemplo, tem tantas coisas que uma enfermeira tem que fazer, tem que checar várias coisas, então, às vezes é difícil, com todas as tarefas de uma enfermeira no hospital, manter essa conexão espiritual durante o parto. And so since I'm starting as a midwife later this month, I'm just so grateful for the timing and to learn from you and just be in your energy of a different way to approach birth that I hope I can bring with me where I go. And I would be so interested if there are specific hymns. Sometimes I will just sing them in my head because you can't really sing hymns out loud in hospitals here. And sometimes certain ones will come to me, but are there some that you guys use more often? Mas agora que eu sou parteira, então, né, foi um bom tempo para mim agora, né, que eu pude participar desse encontro, agora que eu sou uma parteira, né, espero que eu vou ter, né, dentro dos partos, né, poder me conectar mais espiritualmente do que antes. E eu gostaria de saber, aqui nos Estados Unidos a gente não pode cantar hino, né, alto no hospital, mas eu sempre canto os hinos dentro de mim, né, na minha cabeça, mentalmente. E eu gostaria de perguntar, tem algum hino que vocês cantam? Tem hinos específicos que vocês cantam quando a mulher entra em trabalho de parto e dá luz? Aqui em Porto Alegre, pode-se levar uma playlist, né, dentro do que a mulher quiser ouvir, mas quando é parto com Daime,
A gente canta no nascimento Sol, Lua, Estrela, Devo Amar Aquela Luz e Roda de Meninos. Os hospitais que eu estou acostumada, que estão acostumados comigo já, eles gostam muito. Eles gostam muito, eles acham muito bonito. As médicas gostam e respeitam bastante esse momento, né? Ah, parto domiciliar é, é um trabalho, né? Então, lá os hinos fazem parte desse, né, desse ritual do parto. Então, quando a criança vai so when the baby is being born, when the baby is coming in, the woman is actually delivering, so we sing Solo Estrela, Devo Amar Aquela Luz e Roda de Meninos. And during the labor, the woman can choose like a playlist we can play in the hospital. And the doctors and nurses, they always like mention like how much they like the hymns, they like to hear, they think it's beautiful. But those are the 3 hymns that we sing during the delivery. And before that, the woman can choose their playlist. But if it's a home delivery house of the person, then it's like a work. It's like a ceremony. It's an actual work. Eu vou só falar rapidamente, que eu sei que o nosso tempo está curto, mas algo que me veio também com a partilha da Ana, né, e ouvindo a Laura falar, eu sinto que existe uma diferença quando a gente atende parto em hospital e parto em casa. O parto em hospital, você está realmente num outro ambiente, um ambiente, em alguns momentos, hostil, frio, né, e realmente ali tem muitas pessoas que não estão conectadas com esse espiritual, né? Pessoas que estão trabalhando, que estão cansadas, está terminando o seu turno, né? Então, são outras energias que adentram dentro desse processo do parto, né? Olhando pela espiritualidade. Quando você está em casa, você realmente tem uma oportunidade de estar se dedicando, né? De estar se abrindo para essa espiritualidade. E aqui no Brasil, como a Ana falou, nos hospitais a gente pode levar uma playlist, dá para a mulher escutar inário, escutar até outros tipos de música. Em casa, o que nós costumamos ouvir, geralmente, quando os partos são com Daime, são os inários das madrinhas. Então, geralmente, a gente ouve ou canta, quando está um grupo de irmãs, a gente pode estar cantando, bem na capela, devagar, o inário da madrinha Cristina, o inário da madrinha Rita, ou já ouvi muito Madrinha Dalvina, Maria Damião, né? Então vai muito da afinidade daquela gestante também com esses inários, mas sempre trazendo essa força feminina. E como a Ana falou, dentro da tradição dos partos com Daime, quando o bebê está coroando, a gente canta Solo Estrela e Devo Amar Aquela Luz. And then and it's very different. Like I can feel a real difference between like labors at home and at the hospital, because the hospital is a different energy, that it's part of the labor because people are there to work, so like they're tired, they're like changing, like finishing their shifts, so there's this component that is added to the work. But like works at home, usually like when the baby's coming out, we sing Solo Estrela, we sing Devo Amar Aquela Luz, but usually we sing also Inários of the Madrinhas, like we sing slowly and we sing a cappella, Inários of Madrinha Cristina, Madrinha Rita, Dalvina, Maria Damião, but it's totally different, the energy and the spiritual connection in those 2 different environments, the hospital and the birth at home. Thank you. Eu vou ativar o inglês para fazer a parte final.
Eu acho que a Juliana caiu. É, e aí eu queria saber se a Carolina e a Ana e a madrinha Sônia queriam dar as últimas palavras para a gente ir para o encerramento. Deixo aberta a palavra, aí Jéssica já está traduzindo. Posso começar? Seja bem-vinda. Eu acredito, como disse o Dr. Michel Odan, que para mudar o mundo a gente realmente precisa mudar a forma de nascer. E mudar a forma de nascer é mudar como a gente é recebido. Todo mundo gosta de ser bem recebido quando chega em algum lugar. E a gente tem só uma primeira e única chance de causar uma boa impressão do mundo que para esse bebê que está chegando. Acho que essa roda, essa rede, esse grupo de trabalho de mulheres juntas dentro da nossa doutrina, a gente tem um poder, um dever e um direito de cada vez estarmos mais próximas com esse intuito, né? De trocar conhecimentos, trocar nossos saberes e poder fomentar tudo isso que a gente falou. A rede, ela nasceu com esse intuito, né, de fortalecer a tradição das parteiras dentro do Santo Daime lá no Mapiá. Não é um trabalho fácil, né, porque cada uma de nós tem já um trabalho nos seus locais, nas suas regiões, mas eu sinto que a partir dessa roda a gente pode começar a concretizar várias coisas que foram trazidas aqui de formação, de informação, de rodas online e talvez, como a Carolina fala sempre, um encontro entre a gente, um encontro presencial, né? Eu deixo aqui essa mensagem, eu deixo aqui o meu agradecimento por essa oportunidade e sinto que a gente pode estar passando por um portal para que isso se concretize. A essência da rede da Imerluz é essa, né? Se conectar de uma forma que a gente possa também ajudar que a tradição não se perca, a tradição das parteiras tradicionais da floresta, das mulheres que vêm há tanto tempo ancorando essa energia, essa força, esse poder que é nosso, né? Que a gente nasceu para isso. Muito obrigada, uma boa noite. Foi uma honra, um prazer e uma grande alegria poder estar aqui essa noite. Muita gratidão por ter essa oportunidade de poder estar compartilhando um pouco desse trabalho das parteiras e das doulas com todas vocês. E muito lindo ver que mais de 70 mulheres do nosso Santo Daime esteve aqui presente nessa noite, interessadas em estar ouvindo sobre esse assunto. E algo que eu trago assim dentro do meu coração para compartilhar com vocês nesse encerramento é que cada vez mais a gente possa falar sobre as nossas experiências de parto, compartilhar com as outras mulheres, trazer para elas as maravilhas que nós vivemos e também as coisas que não foram tão legais, para que todas possam avaliar, né, a importância dessa reconexão com o nosso feminino, com a nossa missão primeira, que é trazer os nossos filhos à Terra, ser esse portal de vida para a humanidade, né? Que os nossos úteros possam ser sempre esse portal, né? Desde que o mundo é mundo, as mulheres elas trazem dentro de si esse mistério. Então, muita gratidão por todas. E espero poder ter muitas oportunidades de estar com vocês.
E agradeço as irmãs dos Estados Unidos que estiveram com a gente. Muito bom poder estar compartilhando com vocês também, não só com as mulheres aqui do Brasil, e também fazer um convite a todas que queiram se juntar a nós na rede Dai-me a Luz, que procure a Letéia, que ela possa passar o nosso contato para que a gente possa estar orientando vocês de como entrar na rede. E vai ser muito bom, mais energia, mais força para a gente continuar essa luta. Gratidão. Boa noite a todas. Adriana Sônia quer dar alguma palavra final antes de ir para Ana Maria? Bem, eu estou muito satisfeita, assim, de ver tanta sabedoria aqui, né? Tão bom quando a gente se reúne, a gente vai entrando em contato com a sabedoria das irmãs, assim, as pérolas que a gente não conhecia e sempre é muito bom. E hoje foi muito importante. Com relação ao céu do Mapiá, que a Marilide até falou, eu morei 28 anos lá, e quando eu morava lá, havia as grandes parteiras, né? Elas estavam lá trabalhando. Mas depois, de um tempo para cá, as mulheres começaram a viver uma contradição, porque elas não queriam mais ter o parto lá, queriam ter no hospital em Boca do Acre. E quando elas iam para o hospital de Boca do Acre, elas não gostavam. Então, elas não ficaram nessa dualidade. Elas nem queriam ter o filho lá, porque essa cultura, né, da medicina no parto começou a crescer e, ao mesmo tempo, não se sentiam bem lá. Então, eu acho que cada vez mais a gente deve se ligar com as nossas irmãs do Mapiá. Por exemplo, hoje não tem nenhuma aqui. A gente se ligar com essas irmãs que foram no centenário, vamos ver se a gente consegue chamá-las mais para a nossa roda, né? Tão importante essa roda hoje. Vamos ver se a gente consegue chamar para poder a gente abrir esse tipo de diálogo sobre sexualidade, que as jovens tanto precisam, que é muito importante também na rede Dai-me a Luz, sobre parto, sobre tudo isso. Então, eu agradeço muito às manas queridas da rede Dai-me a Luz, a todas vocês, não é só dos Estados Unidos, teve do Canadá também. E até o nosso próximo encontro. Passa a palavra agora para fechar a live, para fechar esse primeiro dia de encontro, a nossa querida Ana Maria, que faz parte do GT, e vai dar umas palavras. Ana? Boa noite a todas. Muito feliz também, como disse a Sônia, de estar aqui nesse momento, nesse grupo, acompanhando as falas, assim, eu não sei nem como qualificar, assim, falas poéticas, falas sublimes, falas lúcidas, esclarecedoras, falas de esperança, de, de fé na missão. Então, para mim, assim, tá sendo, né, um momento muito peculiar, porque é a segunda vez que eu tenho uma experiência desse tipo, né, com esse tema, com doulas e parteiras. A primeira vez foi numa live com a Clarice, que eu consegui chegar num lugar que eu não tinha chegado, assim, na compreensão mais profunda, né, do partejar. E foi muito positivo para mim isso, naquele momento. E hoje eu estou muito agradecida por estar vivendo alguma coisa assim, dessa mesma natureza, né, digamos, uma experiência de ir além na sua compreensão profunda de uma experiência tão incomparável, né? E, e enquanto eu via vocês, eu pensei, que bom que a gente começou com essa live, com esse tema,
com essas pessoas trazendo essas reflexões, que estamos começando bem, eu pensei, porque tudo começa com o nascer. E essas palavras da Ana há pouco, que é preciso mudar o jeito de nascer, eu nunca tinha pensado nisso, mas no momento em que ela falou, eu compreendi profundamente, é, fez sentido interiormente para mim, né? Então, por isso eu quero, ficando por aqui, agradecendo essa oportunidade de estar com essas mulheres que têm essa missão tão assim generosa, empática e tão, como elas disseram, parece que as três disseram isso. Parece que nenhuma foi atrás da coisa, né? Parece que a coisa foi atrás das pessoas, né? Então, eu acho que isso é um atributo de missões, né? Quando a pessoa apenas se abre para receber aquilo para o que está sendo chamada. Eu acho isso muito sublime, acho isso muito elevado, e por isso eu considero tudo isso muito inspirador para nós, como mulheres, né? Como mulheres mães, avós, né? Como mulheres que seguem em busca de se aprimorar para que a gente possa ter um feliz retorno, né? Um retorno com muito valor agregado. E cada experiência como essa que a gente teve hoje agrega muito valor. Aí eu vou finalizar dizendo, tomando emprestada aí umas palavras do Krenak, num texto dele, dos últimos tempos, em que ele fala que o futuro é ancestral. Então, hoje eu tive essa experiência aqui com vocês. Compreensão da ancestralidade do futuro, né? Esse resgate, essa reconsagração, essa ritualização, né, da experiência de encarnação nesse planeta maravilhoso que tudo nele nos ensina o tempo todo. E essas mulheres que recebem todos esses seres, elas têm essa profunda conexão. Então, eu sou muito grata a todas, falo em meu nome próprio, falo também em nome do nosso GT. Eu acho que todas estão muito felizes e satisfeitas com essa bela apresentação. Parabenizo todas vocês. Agradeço a todas as irmãs que estão aqui colaborando, todas nós, todas essas que vieram acompanhar esse belo trabalho e desejo que continuem inspiradas e seguindo a nossa programação. Muito obrigada, boa noite a todas. Passo para você, Juliana. A gente, Juliana caiu. Eu vou colocar a minha câmera do celular. Então, para finalizar, eu vou falar a programação que irá acontecer nos próximos encontros. Agradecemos a presença de todas e todos, principalmente a CEL de San Diego, pelo apoio fornecido pelo Espaço Online. Seguindo a nossa programação do mês de março, teremos mais 3 encontros. Dia 20 de março, quinta-feira, às 19h30, conversaremos sobre as recomendações da ICEFLO para a prevenção e enfrentamento da violência às mulheres e a importância do letramento de gênero dentro deste processo. Todas convidadas. Dia 25, 25 de março, teremos um espaço que vai ser no YouTube para todas, podem convidar todas e todos, para o lançamento do livro Mulheres de Santo Daime. Convite do GT às autoras Maria Bethânia Albuquerque e Janaína Capistrano.
E no último encontro, que é 30 de março, segunda-feira, com o eixo de rede das redes das jardineiras, Jardim Mimosa Flor, sobre o coletivo de empoderamento solidário. Agradecemos a presença de todas, e fechamos a live desejando um viva às mulheres. Boa noite. Boa noite. Boa noite.